Estamos agora com o Manuel Furriela, está conosco agora, já conversa conosco. Professor, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Boa tarde. Professor, essa questão peruana, eu fiz menção aqui às informações que nós temos. A dissolução do Congresso é algo previsto na Constituição peruana, mas havia uma série de condições que não foram obedecidas. Aliás, essa reclamação principal veio até das Forças Armadas peruanas. Ou seja, Pedro Castillo estava completamente isolado politicamente. Tentou, quase que num ato de desespero, um golpe de Estado. Esse foi o entendimento da Corte Maior peruana. E o Congresso respondeu em 1 hora, inclusive com o processo de impeachment dele. Exatamente. A gente tem um cenário instável desde a eleição de Castillo. Ele é um político outsider, ele não faz parte do sistema político tradicional do país e a eleição dele está muito mais ligada a um voto propriamente de protesto do que uma opção política. E ele tem passado por períodos de instabilidade. Ele não tem habilidade política, foi eleito com uma base parlamentar muito pequena, praticamente inexistente. Então, esse é o terceiro processo de impeachment que ele atravessa, relacionado principalmente com sua inapropriedade, sua inadequação para o exercício da função. Ele também passa por acusações sérias de corrupção, mas propriamente a questão de falta de base, falta de habilidade, de capacitação para exercício do cargo, é que trouxeram essa votação ao parlamento. Aqui esclarecendo que no caso do Peru não existe o Senado, é apenas uma instância parlamentar diferente aqui do Brasil, onde nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado que compõem o Congresso Nacional. Lá eles têm apenas uma das casas desde o começo dos anos 90 do século passado. Ele já imaginava que não conseguiria resistir a mais um processo de impeachment, né? Nós sabemos que havia necessidade de 87 votos para que o impeachment fosse aprovado, e ele acabou sendo aprovado por mais de 100 votos. Então, não há o que se discutir em relação a esse tema. Então, agora, por conta realmente do receio de que cairia o seu governo, ele fez uma última tentativa de dissolução do parlamento, né? Mas por falta de base, de fundamento para isso, e por ser uma medida de autogolpe, acabou sendo rejeitado, rechaçado por todas as instâncias do país, e o impeachment prosseguiu, sendo aprovado agora há poucas horas. Professor, o senhor falou dele ter sido eleito com voto de protesto e a inabilidade dele no governo. Nós tivemos um voto de protesto também no Chile, na Colômbia. No que difere essa questão peruana desse voto de protesto do eleitor peruano do que a gente viu, por exemplo, no Chile e na Colômbia? É diferente. Você tem, no caso do Peru, um voto de protesto por um outsider, para alguém fora do sistema político. No caso da Colômbia e do Chile é diferente porque ali você teve a população votando não com um voto de protesto, mas votando por uma outra opção política, né? Governos de esquerda, tanto no Chile quanto na Colômbia, governos inéditos, pelo menos nas últimas décadas, né? Já que o Chile foi governado por coligações de centro-esquerda e centro-direita desde o final do governo Pinochet. Então, você teve uma outra opção política, mas de um político consolidado com uma base parlamentar. No caso da Colômbia também, né? Você teve ali a escolha, né, de um presidente que fazia já parte do sistema político. Houve uma alternância por parte dos eleitores em relação a uma opção política indo do centro-direita, né, no caso do Chile, para opções de esquerda, mas opções consolidadas, com partidos sólidos, com políticos consagrados, reconhecidos pela população. No caso do Peru, ele não era um político, Castillo não era um político reconhecido, ele não tem uma trajetória consolidada, né? Ele era um professor pouco conhecido no interior do país e a população, em voto de protesto, não de alternância de poder, acabou o escolhendo. Tanto é verdade que em alguns momentos ele se diz de esquerda, em outros ele faz declarações conservadoras de direita. Então ele próprio não tem uma linha clara a ser delimitada. Então eu acho que difere um pouco de outros casos, né? A gente pode até analisar dificuldades que os países têm em ser administrados por outras opções políticas, mas são consagradas, né? No caso dele, ele próprio um outsider, uma figura que não fazia parte de nenhum tipo de linha política, né? Não há uma consagração, uma solidez
na candidatura dele, na escolha de Castilho e na sua base parlamentar. Professor, mas de alguma forma, entendo o seu ponto de vista, mas de alguma forma ele sempre se associou mais à esquerda. O que isso pode representar para essa esquerda sul-americana que ascendeu ao poder recentemente no continente? Nesse sentido, eu concordo totalmente contigo. Ele fazia parte de uma série de governos de esquerda eleitos agora nos últimos anos. Então, a gente teve isso na Argentina, no Chile, na Colômbia, como você mencionou, o governo da Venezuela já há muitos anos, agora o governo recente eleito no Brasil também, né? Então ele era identificado pelas esquerdas aqui do subcontinente, né, no caso do continente sul-americano, como uma liderança de esquerda, apesar dele não seguir essa linha muito clara pelas declarações que eu mencionei, pelos movimentos políticos de outros países, inclusive do nosso, ele é identificado como um líder de esquerda. Então, essa aprovação do impeachment é um baque, né? é um baque nessa consolidação, nessa corrente de esquerda que acabou avançando em vários países aqui da região da América do Sul. Tá, só para a gente pegar uma última informação, professor, quando a gente vê justamente essa questão de que ele, sim, muito associado do ponto de vista público à esquerda, e esse baque que pode trazer, especificamente na discussão brasileira, o que o senhor acha que isso pode trazer? Sim, eu tenho uma semelhança com relação à esquerda, tenho uma eleição que foi até agora muito questionada, eu tenho uma intromissão gigantesca, aliás, questionada também do Poder Judiciário em relação à prerrogativa de outros poderes. O senhor acha que isso pode fazer um movimento no Congresso brasileiro de ficar mais duro na defesa da Constituição e menos, digamos, leniente em qualquer proposta que venha do novo Executivo? Eu acredito que sim, mas o caso brasileiro, apesar, né, de nós termos essas alternâncias entre esquerda e direita no governo do país e termos aí nossos pontos, o fato é que nós temos uma consolidação de partidos que apoiam tanto o governo eleito quanto a oposição. E nós sabemos aqui que, especificamente no caso brasileiro, pelos resultados da última eleição, nós temos aí uma grande quantidade de deputados e principalmente de senadores de direita e conservadores. Então, nós vamos ter uma contraposição muito forte ao futuro governo. Eu acho que isso favorece a democracia, né? A crítica, a contraposição, né? Uma posição analítica em relação ao futuro governo brasileiro, serão importantes aí para a consolidação da democracia brasileira em função desse resultado que tivemos, né, com muitos deputados e senadores de direita que vão fazer uma contraposição ao governo de esquerda, né? No caso do Peru é diferente, foi eleito ali uma figura que é difícil até da gente identificar se for um pouco mais a fundo na análise, né, e um Congresso que acabou tendo que se posicionar e aprovou o impeachment, né? Eu acho que lá há uma diferença em relação ao Brasil. Aqui a gente vai ter as duas correntes bem consolidadas, as duas correntes fazendo contraposição uma à outra, o que vai favorecer bastante a fiscalização do próximo governo.